Muito bem, pessoal. Agora a gente vai ver o artigo 4º da Constituição da República. O artigo 4º ele fala dos princípios que regem as relações internacionais da República. Então diz assim: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Tá certo? Então esses não são princípios quaisquer, né? A gente já tinha visto outros princípios, né? E esses não são princípios quaisquer, eles são princípios das relações internacionais do Brasil, tá bom? O primeiro princípio é a independência nacional. O Brasil, quando for se relacionar com outros países, ele tem que levar em consideração que ele é um país independente dos outros. Então, nenhum tratado que submeta o Brasil a um outro país tem validade constitucional, porque fere o artigo 4º da Constituição da República. Então, aqui eu já anotei para vocês, né? Vou mandar isso também. Aqui eu já anotei para vocês que o Brasil é independente nas suas relações internacionais porque ele é um país soberano. Um país soberano, como a gente já viu, é um país que está em pé de igualdade com os outros países do mundo, né? A soberania é um conceito externo, mas isso a gente já viu. O segundo inciso é a prevalência dos direitos humanos. A prevalência dos direitos humanos faz uma remissão direta para a dignidade da pessoa humana, que como a gente já viu, é fundamento do Brasil, né? Fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. E aqui, quando o Brasil defende os direitos humanos nas suas relações internacionais, ele está fazendo cumprir o inciso 3 do artigo 1º também. Como vimos, né? A dignidade da pessoa humana para o Brasil não é somente a dignidade da pessoa dos brasileiros, mas das pessoas do mundo inteiro, né? A autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos, ela remete tanto para a independência nacional, porque um país não pode se considerar independente se ele não considerar independente todos os países, né? E também para a prevalência dos direitos humanos, porque se você interferir na autodeterminação de algum povo, você está ferindo a dignidade dessas pessoas e está atentando contra a prevalência dos direitos humanos. O Brasil propõe também a não intervenção. O Brasil não intervém em assunto de outros estados. É assim que nós funcionamos. O Brasil não intervém e o Brasil não admite a intervenção de um estado nos interesses do outro, né? Aqui é que essa coisa de que o Brasil vai invadir a Venezuela para restabelecer a democracia lá, fere tanto a autodeterminação dos povos, porque são os venezuelanos que têm que resolver os seus problemas, quanto fere a não intervenção. Quer dizer, essa atitude do Brasil, se o Brasil tivesse feito isso ou fizer algum dia, vai ter problema aí com a constitucionalidade desse ato, porque fere tanto a autodeterminação dos povos quanto a não intervenção, que são princípios da República nas suas relações internacionais, tá certo? Igualdade entre os estados. Igualdade entre os estados, ela remete à independência nacional, remete à autodeterminação dos povos e remete também à não intervenção. Quer dizer, é isso que eu vou entender. Por que o Brasil entende que todos os estados são iguais? Porque o Brasil é independente e só pode ser independente. É independente porque é soberano, só pode ser independente e soberano se admitir a soberania e a independência dos povos, dos países, como valores internacionais, né? Como valores gerais. E já que o Brasil defende a autodeterminação dos povos e a não intervenção, o que nós estamos dizendo aqui é que o Brasil é um país que admite, que exige que os povos sejam tratados todos com igualdade. Defesa da paz e solução pacífica dos conflitos é basicamente a mesma coisa. O Brasil é um país pacífico. O Brasil é um país pacífico porque é independente. O Brasil é um país pacífico porque exige que os povos se autodeterminem.
porque não intervém em nenhum Estado, porque defende que todos os Estados são iguais e, e assim o Brasil é um país pacífico, né? Aqui, como a gente vê, o inciso 6 e o inciso 7 se autorremitem, né? Quer dizer, só se entende que o Brasil defende a paz porque ele defende também a solução pacífica dos conflitos, né? E o que acontece aqui que é mais interessante, que até para a gente guardar isso. Veja bem, antes da Constituição de 88, nós tínhamos o Ministério da Guerra, né? Depois da Constituição de 88, começou a fazer pouco sentido isso e nós instituímos o Ministério da Defesa. O Brasil não ataca. É claro que um país que defende a paz e a solução pacífica dos conflitos, se um país defende a paz e a solução pacífica dos conflitos, ele é atacado, ele vai se defender, né? Isso não quer dizer, então, se o Brasil defende a paz e a solução pacífica dos conflitos, não quer dizer que o Brasil nunca vai entrar em guerra. O Brasil vai entrar em guerra se for atacado. Essa é a única maneira do Brasil, de um decreto que declare guerra contra um outro país, ser constitucional. Em qualquer outra situação não vai ser possível você empreender a guerra sem ser atacado antes, porque você vai ferir os incisos 6 e 7 do artigo 4º da Constituição da República. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, porque o Brasil defende a autodeterminação dos povos, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos e a dignidade da pessoa humana. Quando eu vejo aqui que o Brasil quer o progresso da humanidade e não só dos brasileiros, eu vejo que a dignidade da pessoa humana para o Brasil não é somente a dignidade dos brasileiros, mas é a dignidade de todas as pessoas humanas, tá certo? Aí vai dizer que não tem outro tipo de pessoa que não seja humana, não, tem a pessoa jurídica. Isso é uma outra discussão muito longa. Concessão de asilo político. Negar asilo político, no Brasil, negar asilo político é inconstitucional. Se o presidente da República, e é ele que concede, se o presidente da República negar asilo político, ele vai estar expedindo um ato inconstitucional. Mas veja que é asilo político. O que a pessoa precisa comprovar é que ela está sendo politicamente perseguida no país da onde ela vem, né? Não pode ser um criminoso, por exemplo, um criminoso europeu que cometeu um crime comum e então tenha se mudado para o Brasil e aí chega aqui pedir asilo político, porque ele não é exatamente um perseguido político, ele é o que nós chamamos de um perseguido criminal, né? Então, nesse caso, não cabe a concessão de asilo político dele. Como eu falei para você, negar asilo político é inconstitucional, mas o asilo tem que ser político, não pode ser um asilo criminal. Veja isso daqui, porque o Brasil, veja bem, o Brasil propõe, tem por princípio, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, com todos os povos do mundo. O Brasil vai cooperar para que todos progridam, tá certo? Mas na América Latina, o Brasil tem uma situação especial. O Brasil na América Latina, o que ele quer? O que ele busca? Busca a integração econômica, política, social e cultural dos povos, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, tá certo? Então, com o mundo inteiro, como é que funciona o Brasil na forma do inciso 9? O Brasil coopera com todos os povos do mundo para o progresso da humanidade. Na América Latina, além de fazer isso, porque a América Latina está no mundo, na América Latina, além disso, o Brasil vai buscar uma interação econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Pessoal, nós acabamos os princípios fundamentais, né, da República, e eu queria só mostrar para vocês uma coisa aqui. É tudo substantivo, tá vendo? Artigo 1º são 5 substantivos, artigo 4º são 10 substantivos, e só o artigo 3º são 4 verbos no infinitivo. Isso aqui pode ajudar você que não tenha entendido tudo que eu falei
a resolver a questão da prova, tá bom? Então se liga nisso daí. Tem esse aqui, que é aquilo que eu já falei para vocês que eu não gosto, que é o esquema mnemônico. Um professor desse site aqui, ó, só papo da vez blogs.blogspot.com, esse professor, ele gosta disso. Aí o que ele fez? Conde preso não reina coopera igual. Ele está dizendo o quê? Que é para você guardar esse mnemônico para associar concessão de asilo político, defesa da paz, prevalência dos direitos humanos, solução pacífica dos conflitos, não intervenção, repúdio ao terrorismo e ao racismo, independência nacional, autodeterminação dos povos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e igualdade entre os estados, tá certo? Então você vai pegar esse mnemônico aqui, vai ser aquilo que eu te falei. Para cada artigo da Constituição você vai guardar um mnemônico, você vai ter que guardar mais de 200 mnemônicos para poder lembrar da Constituição toda. Eu prefiro entender a Constituição. Tá aqui, ó, o site desse cara é euvoupassar.com.br/lagoa-sapo da vez, né? Se vocês quiserem, ele deve ter um monte de mnemônico lá, se vocês quiserem lá dar uma olhada em outros, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Vou mandar isso aqui por PDF, mandar isso aqui em PDF pro grupo e mandar também esse vídeo lá para vocês. Valeu?